Sabe, fia, existe muitas pessoas nessa terra, muitos tipos de pessoa nessa terra. Não é um tipo só, não é dois tipos, é muitos tipos. E acontece que cada pessoa nasce no lugar que tem que nascer, na família que tem que nascer, no meio dos amigos que tem que nascer, no meio da vida que tem que viver. Eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas têm que se conformar. Não, não, longe disso. Eu estou aqui querendo dizer é que cada um está no lugar onde tem que estar. Está no lugar certo para cumprir coisas, para resolver coisas, para arrumar coisas. Cada situação é uma situação, cada tipo de gente é um tipo de gente. Cada tipo de história, que você sabe que eu gosto é de história. Cada tipo de história é uma história. Então, se acontece que um nasceu aqui, outro nasceu lá no outro lado do mundo, tem um motivo. Se um nasceu aqui numa família, tem um motivo. Se o outro nasceu lá numa outra família, tem um motivo, né? A questão é a seguinte, que é o ponto principal, é saber se situar na sua própria história em relação aos demais que estão em sua volta. Sim, porque em relação ao mundo todo é muita coisa. Não dá para salvar o mundo todo, não dá para conversar com o mundo todo, não dá para resolver os problemas do mundo todo. Mas se tem uma coisa que eu sei é onde cada pessoa nasce é porque ali sim elas têm uma coisa para resolver. Elas têm uma caminhada para fazer com aquelas pessoas, elas têm que resolver coisas. E cada caso é um caso. Mas a questão é a seguinte: o mundo todo não vai se resolver, mas o pequeno grupo vai. Aí então, a florzinha fica aí pensativa e falando de fé, de esperança, de como as pessoas vivem e como ajudar a felicidade brotar nos coraçãozinhos das pessoas. Pois aí eu digo, as pessoas estão em grupo, mas a caminhada é solitária. Por mais que essa frase possa parecer sem sentido ou até um pouco, como é que vocês dizem, paradoxal, eu não me importo. Ela é verdadeira. E sendo verdadeira, ela é verdadeira e pronto. O grupo pode ser o grupo, a família pode ser a família, mas a caminhada é individual. É individual, Florzinha, não adianta. Não adianta querer carregar a cruz de outro, não adianta querer que outro carregue sua cruz. Não adianta achar que vai fazer um milagre aqui ou uma coisa ali. Não adianta esperar que outros façam um milagre aqui, outro ali na vida de cada um. Ou seja, todos estão ali para ajudar, todos estão ali para se fazer presente, todos estão ali para ser ajudados também, sim. Mas a caminhada é individual. Você pode ver como é que são as coisas. As pessoas podem estar na mesma escola, estudando com os mesmos professores, mas cada um vai aprender de um jeito. Aí depois cresce, um é bom em matemática, outro é bom em português, mas a escola era a mesma, os professores eram os mesmos, e ali tudo acontecia da mesma maneira. Então, por que a Vera que um é bom em matemática, outro é bom em português? Porque a Vera disse que o caminho é individual. Então, essa primeira colocação é importante vocês aprenderem. Porque aí vocês entendem melhor que ajudar é bom, mas não tem como chegar e caminhar pelo outro. Não tem como alterar o caminho do outro para o outro, isso e aquilo, se adaptar aquilo e aquilo. Porque se o caminho é individual, o caminho se forma na caminhada. Esse é o segundo ponto importante a se entender. O caminho é individual e ele se forma na caminhada, ou seja, ele está constantemente acontecendo. Não é uma linha reta, pré-determinada, que vai ser assim do começo ao fim e isso e pronto. O caminho ele vai se formando a cada momento, a cada ação. Então, isso significa que se o aluno é bom em português, o outro é bom em matemática, não quer dizer também que um momento ou outro eles não podem aprender.
Um que sabe matemática aprender bem o português e o outro que sabe bem português aprender bem a matemática. Porque o caminho se faz caminhando, não é pré-determinado. Aquela frase que pau que nasce torto nunca se endireita, isso é um ditado que às vezes não deveria ser levado a tão à risca, mas as pessoas gostam de dramatizar. Então as pessoas gostam de dizer aquele lá não tem jeito não, aquela lá nunca vai se endireitar. Eu já não sou dessa cartilha, não sou não. Agora, quem é que vai manter o caminho das pessoas assim são as crenças, tudo bem, existe. Existe um monte de gente para apontar o dedo e dizer aquele lá não tem mais jeito não. Mas aí vem a pergunta, se o caminho é individual, quem é que faz? Não é o dono do caminho? Então, se ele quiser, ele mostra para todo mundo que não é bem assim. Só que ele precisa fazer a parte dele. Por isso que eu digo caminho individual. Ninguém precisa mandar e nem meter o bedelho no caminho do outro. Tem que só entender. Agora, cabe a cada um que caminha fazer o seu caminho, né? Agora volta lá para a história das crianças, da família, dos grupos, da onde se nasce, das pessoas, os indivíduos naquela sociedade. Todos podem participar positivamente da vida um do outro. Eu digo positivamente porque a gente sabe que negativamente também pode, mas é ruim, né? Atrapalha. Então todos podem ajudar, todos podem querer o bem do outro, todos podem falar uns ditados bons para dar certo a vida do outro. Mas, Florzinha, o caminho é só daquele. O caminho não é seu. Não adianta se você manda ali uma informação boa, se você fala alguma coisa importante que vai ajudar, se aquele não quiser seguir, o caminho é dele. É esse desapego, ele deveria existir, que é para modo a felicidade ficar constante. Porque quando se preocupa demais com as pessoas do grupo, acaba se pesando a sua própria caminhada. E isso não é bom. Então aqui vai o terceiro recadinho. O caminho que se faz caminhando, que é o segundo recadinho. O terceiro é o seguinte: deixa cada um na sua estrada. Porque senão pesa demais. Pesa seu caminho, que já não é tão fácil, com o do outro e assim vai. Então, a questão é a seguinte: o caminho é individual, primeira lição. Segunda lição, o caminho se faz caminhando. E terceira lição, não queira caminhar o caminho dos outros. Não queira carregar os outros pelo caminho dos outros. Caminho seu. Cada um caminha o seu e assim se faz uma terra melhor. Só que para isso é preciso ter essa consciência dessas coisas que eu falei. Então, quando se pergunta, mas como é que faz para ter fé, para saber que está ajudando, para querer o bem do outro e aquilo surtir efeito, crescer fruto, eu digo, a fé é sementinha. A fé é sementinha que se planta agora. Se o outro vai regar, se o outro vai colher, aí a gente volta para a lição. O caminho é individual. Você pode ter fé, você pode plantar semente, você pode querer ajudar, mas o caminho é individual. Isso significa então que cada um se vire? Não, não é isso. É possível ajudar, oferecer, mandar boas energias, mandar bênçãos, que nem eu faço. Quando faço minhas preces, quando acendo minhas velhinhas pro santo, e aí tá tudo certo. Mas o caminho mesmo, quem faz é o outro. É aquele que está lá caminhando. Então esse desapego ele é curativo para quem está assim, sofrendo do mal dos outros, preocupado, triste, apegado. Então, vamos fazer a lição de casa, volta para a escolinha, volta para a cartilha e lembra as 3 liçãozinhas que a Baiana está aqui querendo deixar para vocês. A primeira lição da escolinha pode ser um grupo, mas cada um tem seu caminho. A segunda lição o caminho se faz caminhando, então nem tudo é isso ou aquilo.
se faz caminhando pouco a pouco. E o terceiro é: não queira carregar o caminho do outro, ou andar pelo caminho do outro, ou carregar o outro pelo caminho do outro. O que é do outro é do outro, e o que é seu. E assim cada um vai junto caminhando o seu próprio caminho para construir uma terra melhor. Então, se acalme esse coração, respeite o tempo de cada um, não sofra pelos outros, não se entristeça, não perca a esperança, a fé, afinal ela é sementinha que se planta. Então, se você planta, você colhe. Se o outro não quiser plantar semente de fé e de esperança, é com o outro. E assim seguem-se pelo caminho, todos juntos de mão dadas, mas cada um no seu caminho. Nunca esqueça essa lição. Saravá, meus filhos, saravá.